Eu sou a Daniela, mas o pessoal no hospital me chama de Dani. Tenho 32 anos e trabalho como enfermeira há mais de 10. Eu trabalho em um hospital aqui em São Paulo, é minha vida. Sempre gostei de ajudar as pessoas. E ser enfermeira me dá essa oportunidade todos os dias. Minha mãe também era enfermeira. Então acho que está no sangue. O trabalho é pesado, especialmente no turno da noite. Minha rotina começa às 19 horas e vai até às 7 da manhã. A gente lida com casos de todo tipo, mas a UTI é sempre a parte mais tensa. Não tem espaço para erro. Eu já vi muita coisa ali, já perdi pacientes que se tornaram amigos e isso machuca. Mas a gente tem que seguir em frente, sempre de olho no próximo paciente que precisa de ajuda. Naquela noite comecei meu turno como sempre, fazendo minhas rondas pela UTI, checando os pacientes, ajustando os medicamentos e garantindo que tudo estivesse em ordem. Estava revisando os prontuários quando notei um homem deitado na cama 13. Ele estava ligado a vários aparelhos, mas parecia tranquilo. Estranhei, porque não lembrava de ter recebido nenhum paciente novo naquela noite. Minha primeira reação foi verificar o prontuário dele no computador. Não tinha nada, nem nome, nem histórico. Nada. Achei que fosse um erro do sistema. Chamei a doutora Marta, que estava de plantão comigo naquela noite, e ela também ficou confusa. Verificamos os registros de entrada e ligamos para a recepção. Mas ninguém sabia de nada sobre ele. Mesmo assim, a gente não podia deixar de cuidar dele. Examinamos o paciente, verificamos os sinais vitais e ajustamos os aparelhos conforme necessário. Ele estava estável, mas a ausência de qualquer registro era perturbadora. Decidimos manter um monitoramento rigoroso e tentar resolver a situação pela manhã, quando a administração estaria disponível. Nos dias seguintes, aquela sensação de que algo estava errado só piorou. Toda vez que eu fazia minha ronda noturna, o homem da cama 13 estava lá sempre do mesmo jeito. Eu e a doutora Marta continuávamos monitorando ele, mas a falta de qualquer informação sobre quem ele era ou como tinha chegado ali me deixava inquieta. Comecei a perguntar para meus colegas sobre o paciente. O João Paulo, enfermeiro do turno da manhã, disse que nunca tinha visto ninguém na cama 13. A Carla, outra enfermeira que trabalha comigo à noite, também parecia não notar nada de diferente. A doutora Marta estava igual, perplexa, mas estranhamente era como se a presença daquele homem não a afetasse da mesma forma que me afetava. Era como se eu fosse a única a realmente sentir o peso daquela situação. Isso estava me deixando louca. Decidi que precisava investigar por conta própria. Durante uma de minhas noites de folga, fui até a administração do hospital e pedi para ver os registros de todos os pacientes da UTI. O responsável pelo arquivo, seu Geraldo, me olhou meio desconfiado, mas acabou deixando eu dar uma olhada. Passei horas ali revendo todos os papéis, mas não encontrei nada sobre o homem da cama 13. No final da noite, já exausta e frustrada, fui tomar um café na sala de descanso. Foi então que Dona Célia, uma enfermeira aposentada que estava visitando o hospital, se aproximou de mim. Ela me perguntou o que eu estava fazendo ali. Quando contei sobre o paciente misterioso, ela ficou pálida. Dona Célia contou que muitos anos atrás havia um paciente na cama 13 que tinha morrido de forma misteriosa. O nome dele era Pedro e ele havia sofrido um acidente grave. Apesar dos esforços da equipe médica, ele não resistiu. A história era que mesmo depois de morto, coisas estranhas continuaram a acontecer. Na cama 13, alguns funcionários acreditavam que o espírito dele ainda vagava pelo hospital. Meu coração disparou. Pedro, esse era o nome que eu precisava naquela noite. Voltei para casa, mas sabia que precisava confrontar o paciente na próxima noite de trabalho. Fui até a cama 13 com uma mistura de medo e determinação. Quando cheguei lá, ele estava, como sempre, me esperando com o mesmo olhar vazio.
Tentei conversar com ele, mas ele permanecia com o olhar vazio, sem responder nada. Então resolvi voltar ao arquivo do hospital e procurei o prontuário dele. Lá estava ele com todos os detalhes do acidente e da morte, mas o mais perturbador era a foto dele. Era o mesmo homem que eu via todas as noites na cama 13. Voltei à UTI e, com o prontuário em mãos, me aproximei do paciente. Mostrei a ele a foto e perguntei o que ele queria. Para minha surpresa, ele finalmente falou com uma voz fraca e distante. Ele disse: "Eu só quero que alguém saiba o que aconteceu comigo." Meu coração estava na boca. Perguntei o que ele queria dizer com aquilo. Pedro contou que tinha sido vítima de negligência médica na noite do acidente. Os médicos estavam sobrecarregados e não deram a devida atenção a ele, e acabou morrendo por causa de um erro que poderia ter sido evitado. Com essa revelação, senti uma mistura de tristeza e raiva. Decidi que precisava fazer algo no dia seguinte. Fui até a administração do hospital e denunciei o que Pedro havia me contado. Embora fosse uma história antiga, abriram uma investigação. Depois que fiz a denúncia sobre Pedro, algo mudou. Na noite seguinte, quando voltei à UTI, Pedro não estava mais lá. Era como se ele finalmente tivesse encontrado paz. Aquela figura que me assombrava todas as noites não estava mais ali. E embora fosse assustador, ele se tornou parte da minha rotina. A investigação sobre a morte de Pedro foi levada a sério pela administração do hospital. Eles reviraram os arquivos antigos, entrevistaram funcionários que ainda estavam por lá desde a época da morte dele. E até chamaram especialistas para revisar o caso. Descobriram que, de fato, houve negligência médica. Pedro havia morrido por causa de um erro que poderia ter sido evitado se a equipe médica tivesse prestado mais atenção. Essa revelação causou um grande impacto no hospital. Houve uma reformulação nos procedimentos de atendimento na UTI, a equipe médica passou por um treinamento rigoroso e a administração implantou um sistema de revisão de casos para garantir que nada semelhante acontecesse novamente. Eu nunca mais vi Pedro depois disso, mas de certa forma sinto que ele está em paz. Saber que sua história foi contada e que sua morte não foi em vão me traz algum conforto. Ele conseguiu, através de mim, uma espécie de justiça, e eu também encontrei um pouco de paz, sabendo que ajudei a corrigir um erro e a melhorar o cuidado com os pacientes. Se essa história te arrepiou, já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal para mais relatos reais como esse. Me chamo Marcos e sou enfermeiro. Depois de muitos anos trabalhando em um hospital em São Paulo, decidi encarar uma mudança e buscar novas oportunidades em outra cidade. Foi assim que acabei conseguindo um emprego no hospital daqui. Confesso que no início estava bastante animado com a ideia de recomeçar em um lugar novo. Era uma chance de explorar horizontes diferentes na minha carreira e, de quebra, conhecer uma nova comunidade. Mas desde os primeiros dias no novo hospital, algo me incomodava. Não sei bem explicar o que era. Talvez fosse a sensação de estar em um ambiente desconhecido, ou quem sabe fosse algo mais profundo. Apesar disso, mantive meu foco no trabalho. Afinal, como enfermeiro, minha prioridade sempre foi cuidar dos pacientes e garantir que recebessem o melhor tratamento possível. Eu sabia que precisava me adaptar ao novo ambiente e fazer o meu melhor. Enquanto eu tentava me ajustar ao ritmo frenético do novo hospital, um caso em particular chamou minha atenção. Um paciente chegou à emergência em estado grave, vítima de um acidente de carro. Os médicos lutaram para estabilizá-lo, mas seu estado era crítico e em pouco tempo ele foi levado para a UTI, onde entrou em coma. O paciente, cujo nome era Daniel, tinha poucos familiares na cidade. A única pessoa que aparecia regularmente para visitá-lo era seu tio, um homem de meia idade chamado Clovis. Ele vinha todas as noites, sempre com uma expressão preocupada,
mas grato pelo cuidado que eu e a equipe médica dedicávamos ao seu sobrinho. Nossas conversas eram simples e diretas. Clovis falava sobre a personalidade e os gostos de Daniel como se estivesse compartilhando histórias sobre um amigo querido. Ele parecia realmente preocupado com o bem-estar do sobrinho e sempre me agradecia por estar lá para cuidar dele. No início, nada parecia fora do comum. Afinal, era natural que um parente próximo estivesse presente para apoiar um ente querido em uma situação tão delicada. No entanto, à medida que as noites passavam e Daniel permanecia em coma, comecei a notar algo estranho nas visitas de Clovis. Alguma coisa estava fora do lugar, mas eu não conseguia identificar exatamente o que. Com o passar das semanas, as visitas dele se tornaram ainda mais frequentes e intensas. Ele chegava sempre no mesmo horário, com uma ansiedade evidente. Em uma noite particularmente sombria, enquanto eu verificava os sinais vitais de Daniel, ele se aproximou de mim com um olhar preocupado. "Marcos, você tem que prometer que vai cuidar bem dele", disse Clovis, com uma urgência incomum na voz. Eu assenti, tentando tranquilizá-lo. "Claro, Clovis. Estamos fazendo o nosso melhor para garantir que ele receba o melhor tratamento possível." Ele fixou os olhos em mim por um momento, como se estivesse avaliando se podia confiar em mim. "Eu sei que posso confiar em você, Marcos. Você é a única esperança que temos." As palavras dele me deixaram inquieto. E antes que eu pudesse perguntar algo, ele se afastou rapidamente, como se estivesse fugindo de algo invisível. Naquela mesma noite, ouvi um murmúrio vindo da cama de Daniel. Corri até lá. Os monitores indicavam atividade incomum. Daniel mexia os membros, os olhos se movendo sob as pálpebras. Chamei a equipe médica. Todos se reuniram ao redor da cama. Então, como se despertasse de um sono profundo, Daniel abriu os olhos. Foi um milagre. Mas algo estranho aconteceu. Clovis nunca mais apareceu. Durante todo o período em que Daniel esteve em coma, ele esteve presente religiosamente, mas após o despertar, simplesmente desapareceu. Dias depois, resolvi perguntar a Daniel: "Você se lembra do seu tio Clovis?" Daniel sorriu com carinho. "Claro, ele morreu há anos em um acidente de carro. O chão pareceu sumir sob meus pés." Daniel acreditava que o tio voltou do além para protegê-lo. Ele recebeu alta pouco tempo depois, totalmente recuperado. Eu nunca contei isso para ninguém no hospital. Você acredita que alguém pode voltar para proteger quem ama? Conta aqui nos comentários o que você faria se estivesse no lugar do Marcos. Oi, gente. Eu sou a Júlia, enfermeira em hospital bem conhecido, que não vou falar o nome. Trabalho aqui há muito tempo. E nesse tempo já vi muita coisa. A rotina é pesada, mas eu amo o que faço. O hospital é grande, sempre cheio, e a gente trabalha duro para dar o melhor cuidado para os pacientes. Minha especialidade é cuidar dos pacientes na UTI. É uma área difícil, sabe? A gente lida com pessoas em estado crítico, muitas vezes lutando pela vida. Já me acostumei com o ambiente tenso, com as máquinas apitando, com as urgências que surgem do nada, mas sempre há aquele momento de alívio quando conseguimos estabilizar um paciente ou vê-lo melhorar. Só que, um tempo atrás, as coisas começaram a ficar estranhas. Foi algo que notei de forma sutil, mas que foi crescendo. Os pacientes terminais, aqueles que a gente sabe que estão nos últimos dias, começaram a morrer de forma rápida e tranquila. No início, ninguém achou estranho. A gente até ficava aliviada, sabe? Porque ninguém gosta de ver alguém sofrendo. Mas aí os casos começaram a aumentar. Uma morte tranquila aqui, outra ali, e de repente parecia que todos os pacientes terminais estavam partindo de um jeito quase sereno demais. Eu lembro bem de uma noite específica. Estava na minha rotina na UTI, conferindo os monitores e checando os pacientes, quando notei que a dona Marisa, uma paciente terminal de câncer, tinha falecido. Ela estava tranquila,
quase sorrindo. E isso não seria estranho se não fosse pelo fato de que, naquela mesma semana, outros 3 pacientes terminais tinham partido do mesmo jeito. Comecei a me questionar se era só coincidência ou se tinha algo mais por trás dessas mortes serenas. Comentei com a Jaque, uma colega de plantão, e ela disse que também tinha percebido. Nós duas ficamos com a pulga atrás da orelha, mas no meio da correria do hospital, a gente não teve muito tempo para pensar nisso. Mas a sensação esquisita não me deixava em paz. Parecia que havia um padrão, algo que estava acontecendo debaixo dos nossos narizes, mas que ninguém conseguia ver. Eu decidi que precisava saber o que estava acontecendo. Afinal, cuidar dos pacientes não é só dar remédio e trocar curativo. A gente tem que entender o que está acontecendo com eles, especialmente quando algo parece fora do normal. Decidi que não podia mais ignorar isso. Comecei a investigar mais de perto, conversando com outros colegas de trabalho e analisando os prontuários dos pacientes que tinham falecido de forma misteriosa. Foi aí que encontrei um padrão perturbador. Todos os pacientes que haviam partido de maneira rápida e tranquila tinham sido cuidados por um enfermeiro em particular, o André. Ele era um rapaz novo no hospital, sempre quieto, mas muito eficiente no trabalho. A princípio, achei que era só coincidência, mas quanto mais eu pesquisava, mais convencida ficava de que havia algo errado. Falei com a Jaque sobre minhas descobertas, e ela também achou suspeito. Decidimos observar o André mais de perto, sem levantar suspeitas. Começamos a notar que ele sempre estava por perto quando os pacientes partiam e que sua presença parecia trazer uma calma sobrenatural ao ambiente. Decidi confrontar o André sobre minha suspeita, mas ele negou veementemente qualquer envolvimento nas mortes dos pacientes. Ele parecia genuinamente chocado com as acusações e confesso que por um momento cheguei a duvidar de mim mesma, mas algo dentro de mim insistia que ele sabia mais do que dizia. Eu estava determinada a descobrir a verdade. Minhas suspeitas sobre o André só aumentavam a cada dia que passava. Eu não conseguia tirar da cabeça a ideia de que ele estava de alguma forma ligado às mortes misteriosas dos pacientes terminais. Decidi que precisava reunir mais provas antes de fazer qualquer acusação oficial. Então, comecei a observá-lo ainda mais de perto. Uma noite, enquanto fazia minha ronda pela ala dos pacientes críticos, vi o André entrando no quarto do Sr. Miguel, um senhor idoso que lutava contra uma doença terminal. Fiquei escondida, observando pela fresta da porta enquanto ele se aproximava do leito do paciente. O que vi a seguir me deixou gelada. André começou a sussurrar algo no ouvido do Sr. Miguel, palavras que não conseguia entender. O idoso pareceu relaxar imediatamente, como se estivesse sendo hipnotizado. Fiquei paralisada de horror, incapaz de acreditar no que estava vendo. Depois de alguns minutos, André saiu do quarto como se nada tivesse acontecido. Corri até o Sr. Miguel, mas já era tarde demais. Ele estava morto, com uma expressão serena no rosto. Aquilo só confirmou minhas suspeitas. André estava de alguma forma provocando a morte dos pacientes. Mas como? Decidi que era hora de agir. Fui direto à sala da administração do hospital e contei tudo para a doutora Carla, a diretora. Ela ficou chocada, mas sabia que precisávamos de provas concretas para acusar André. Chamamos a segurança do hospital e decidimos monitorar os passos dele de perto. Na manhã seguinte, enquanto revirávamos os registros de entrada e saída da ala dos pacientes terminais, encontramos algo perturbador. André havia estado presente em todos os casos de morte rápida e tranquila nos últimos meses. Aquilo era a prova que precisávamos, mas ainda havia algo mais sombrio por trás disso tudo. Com as evidências em mãos, confrontamos André. Ele negou veementemente qualquer envolvimento nas mortes dos pacientes, mas os registros não mentiam. Diante das provas irrefutáveis, ele finalmente cedeu e confessou.
Segundo ele, não aguentava mais ver o sofrimento dos pacientes terminais. Sentia que estava fazendo um favor ao ajudá-los a partir de maneira rápida e tranquila. Mas o que ele revelou em seguida foi ainda mais perturbador. André admitiu que estava realizando um ritual macabro para facilitar a passagem dos pacientes para o além. Ele acreditava que, ao realizar esse ritual, estava ajudando-os a encontrar paz no momento da morte. Contou-nos que aprendeu esses métodos com um antigo mentor, um curandeiro que conheceu durante uma viagem ao interior do país. Confessou também que, apesar de acreditar estar ajudando, não tinha controle sobre as consequências do ritual e que algumas mortes haviam sido mais traumáticas do que esperava. Aquilo era além do que eu poderia imaginar. André estava brincando com forças que não compreendia, colocando em risco a vida dos pacientes e desrespeitando a ética e os valores da profissão. Com a confissão de André, a polícia foi chamada e ele foi preso por homicídio culposo. O hospital passou por uma investigação e reforçou os protocolos de segurança para garantir que algo assim nunca mais acontecesse. Mas mesmo com o fim dessa história macabra, eu não conseguia tirar da cabeça as imagens dos pacientes partindo de forma tão tranquila, mas ao mesmo tempo tão perturbadora. Aquilo seria para sempre uma cicatriz em minha memória. Um lembrete sombrio de como o mal pode se esconder até nos lugares mais inesperados. Obrigado por assistir até aqui. Se você curte relatos reais e histórias que arrepiam de verdade, deixa o like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima e cuidado com o que se esconde nos corredores silenciosos.